Uniclac. Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre a posse. Primeiro bloco, nós estudamos o conceito de posse, as teorias da posse e também diferenciamos propriedade, posse e detenção. Okay? Esse primeiro bloco é um bloco muito importante. Você precisa saber as diferenças entre propriedade, posse e detenção. Agora nós caminhamos para a segunda parte, onde falaremos sobre as espécies de posse. Mas antes disso, preciso aqui rapidamente discutir ou expor acerca da natureza da posse. Tá? Esse é um tema, como já havia adiantado, este é um tema muito debatido, é um tema muito discutido na doutrina, e desde a origem do Instituto, há muitos e muitos anos atrás, qual seria a natureza? O que é a posse? O que é a posse no mundo jurídico? Qual é a sua natureza jurídica? Duas correntes são as mais debatidas. Inclusive, aqui no Brasil, muito se discute. Alguns afirmam que posse é um fato do qual decorrem alguns direitos. E outros tantos defendem a tese de que a posse é direito, efetivamente. Então, essa é a primeira grande discussão, esse é o primeiro grande debate. Posse é fato ou posse é direito? Vamos lá, professor, me passe a resposta. Não. Não te passo porque aqui a discussão realmente é muito grande. Muitos são aqueles, e nomes importantíssimos no Brasil, que defendem que posse é fato. E outros tantos defendem que posse é direito. Me parece que tem prevalecido a tese de que posse é direito. Ao menos é isso que eu enxergo nos principais doutrinadores. Porque, vejam, este é um tema que não possui grande repercussão prático-jurídica. Na verdade, afirmar que é fato ou que é direito, do ponto de vista prático, isso não traz maiores problemas. O debate é eminentemente doutrinário. E na doutrina pátria, os principais doutrinadores, que sempre utilizo nas minhas aulas, que eu sempre utilizo nos meus artigos científicos, se colocam no sentido de que, se apresentam no sentido de que posse é direito. Mas aí surge um outro problema. Ok? Primeiro problema, posse é fato ou é direito? Muitos são os que defendem que é fato, outros tantos defendem que é direito. Não existe uma corrente absolutamente unânime com relação a isso. A doutrina majoritária no sentido de que é direito. O segundo problema é, se posse é direito de que natureza? Como a posse está relacionada a patrimônio, lembra da aula passada que eu disse que o direito civil se divide em dois grandes blocos? Direito patrimonial, direito extrapatrimonial. No direito extrapatrimonial temos direitos de personalidade, direito de família. E no direito patrimonial, direito das obrigações e direito das coisas. Posse, patrimônio. Direito das obrigações ou direitos reais? Esta é a segunda grande discussão. Muitos são os doutrinadores que defendem a ideia de que posse seria um direito de natureza obrigacional. Outros tantos defendem que seria um direito real, Maria Helena Diniz. Mas a maioria tem seguido o caminho, tem seguido os passos de Clóvis Bevilacqua, que afirma: posse é um direito e é um direito de natureza especial, portanto alienígena.
dentro do direito patrimonial, onde nós temos duas disciplinas, obrigações e direitos reais, a posse não está nem lá, nem cá. Posse é um instituto híbrido, importantíssima para o direito das obrigações, e também muito importante para o direito das coisas. Não à toa, do artigo 1196 ao 1224 é sobre posse, que o legislador diz. Mas posse não está elencada no rol dos direitos reais. A posse, ela não se caracteriza pela perpetuidade. Por isso, Clovis Bevilacqua, ele afirma, e a maioria da doutrina segue o grande mestre aqui nessa direção, de que posse é um direito especial. Guarda, pois, características tanto de direito obrigacional quanto de direito real. Até colacionei aqui, veja, aceita a noção que Ehring nos dá. A posse é, por certo, direito, mas reconheçamos que um direito de natureza especial. Antes, conviria dizer, é a manifestação de um direito real. Ok? Mas ali é só porque eu não poderia deixar de falar sobre natureza jurídica. Vai que aparece em alguma prova. Creio que, se aparecer, apareça em alguma questão subjetiva, né? Mas, sem dúvida alguma, o ponto mais importante desse segundo bloco está aqui, ó. Classificação de posse. Tá? Isso aqui cai em prova de concurso público, hein, pessoal? Classificação de posse, dentro aqui das primeiras aulas sobre direito das coisas, é um dos pontos mais importantes. Você precisa saber o que é posse, você precisa saber quais são as diferenças entre propriedade, posse, detenção, e você também precisa saber quais são as espécies de posse. Tá? Esta é uma parte da matéria que, na faculdade, o pessoal não gosta muito, porque é uma parte realmente muito teórica, e lá na faculdade o que eu tento demonstrar é que essas espécies não existem ao léu. A grande questão aqui é que cada uma dessas espécies nos traz efeitos diferentes. Então, a relevância do estudo também é prática. Quando diferencio posse direta e indireta, existe uma razão prática. Quando diferencio posse justa de posse injusta, existe uma razão prática. Posse de boa-fé, posse de má-fé também. Posse interdicta, posse usucapionem, posse nova, posse velha. Todas essas classificações não são meramente doutrinárias. Existem repercussões práticas importantíssimas de cada uma delas. Agora, você, concurseiro, precisa saber. Precisa saber porque isso cai em prova. Precisa saber as diferenças. E aí a primeira classificação de posse que nós temos é quanto à extensão da garantia possessória. Primeira classificação de posse que nós temos é quanto à extensão da garantia possessória. Nós vamos encontrar lá no artigo 1197 do Código Civil esta classificação. Artigo 1197 do Código Civil nos apresenta, portanto, duas espécies de posse quanto à extensão da garantia possessória. Nós temos a posse direta e a posse indireta. Com base no que nós estudamos no último bloco, posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, o locatário é possuidor? Evidente que sim. Afinal, o locatário ele está usando o bem. E o uso é um dos poderes inerentes à propriedade. Os 4 poderes da propriedade, artigo 1228 do Código Civil, são uso, gozo, disposição e reivindicação. O locatário não é dono, mas ele está usando. Portanto, ele é possuidor, não é? Ótimo. A pergunta que eu
vos faço é a seguinte: se determinado imóvel está alugado e o locatário, porque está usando o bem, é considerado possuidor, o locador, seu proprietário, deixa de ser? Percebam, numa relação contratual de locação, locador, em regra, é o dono do bem. Portanto, no direito real, o locador, como dono, ele pode usar, gozar, dispor, reaver a coisa. Ele é proprietário. O locatário, que está utilizando-se do bem, é considerado possuidor. Voltemos à questão. No momento em que o imóvel ele é alugado, e sabendo que o locatário é possuidor, o locador deixa de ser? Não, não deixa. Nesse contexto é que nós encontramos esta classificação de posse, quanto à extensão da garantia possessória, que nos identifica duas espécies de possuidores. Nós temos o possuidor direto, que é aquele que tem a coisa consigo e dela se utiliza, e nós temos o possuidor indireto, que é uma pessoa que, muito embora não tenha a coisa consigo, também tem posse. E percebam, isso aqui é muito lógico, porque são quatro os poderes da propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. No momento em que eu, como proprietário de um imóvel, alugo este imóvel, eu estou recebendo o aluguel, não estou? O aluguel é fruto. O aluguel é fruto civil. Portanto, eu, dono, eu, locador, muito embora não esteja com a coisa, continuo a exercer um dos poderes inerentes da propriedade, que é o gozo, que é a fruição. Eu, locador, dono, se quiser, posso dispor do meu bem? Posso. Portanto, permanece comigo o poder da disposição. Posso reivindicar o bem? Posso. Então, mesmo que não esteja com o bem, eu continuo sendo possuidor. Mas, pelo fato de não estar com o bem, sou possuidor indireto. Possuidor direto, a pessoa que tem a coisa materialmente em seu poder, faticamente, é aquele que tem o corpus, mas tem a coisa consigo de forma temporária. De uma forma temporária, como fruto de um direito pessoal, que é o nosso caso. O contrato de locação é fonte de obrigação. Portanto, o locatário tem a coisa consigo temporariamente em razão de um direito pessoal, uma obrigação oriunda de locação, ou de um direito real, também é possível, não tem problema. Você se lembra daqueles direitos reais sobre coisa alheia? O proprietário do bem não deixou de ser possuidor, porque mantém consigo o poder de disposição, a fruição, mas o superficiário, por conta de um direito real sobre coisa alheia, superfície, também tem posse. Posse direta. Possuidor direto é a pessoa que tem a coisa materialmente consigo, de forma temporária, em razão de um direito pessoal ou de um direito real. Já o possuidor indireto é a pessoa que é o titular de um direito real. É o proprietário, por exemplo, que, muito embora não tenha a coisa consigo aqui temporariamente, continua a exercer posse. Agora, talvez você esteja se questionando: professor, perfeito, entendi,
né, o que é possuidor direto, o que é possuidor indireto. Agora, por que esta classificação é quanto à extensão da garantia? Um dos efeitos da posse, chamado de efeito processual, é a possibilidade de ajuizar alguma das ações possessórias. No direito processual civil, lá entre os procedimentos especiais, existe um que é a ação possessória, né, que se divide em três: ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse e interdito proibitório. Como o nome sugere, para ajuizar uma ação possessória, eu preciso do quê? Posse, né? O que se discute numa ação possessória é posse. Você com certeza já ouviu falar nos noticiários, né, nas variadas mídias sociais, também na televisão, no jornal, sobre ação de reintegração de posse. Determinado grupo lá que luta pela terra invadiu um terreno, e aí é ajuizada uma ação de reintegração de posse contra esse grupo. A questão é a seguinte: a ação possessória, até Ana e Dia, já vou falar sobre isso, ela possui um rito especial, que é um rito muito mais célere. Tanto o proprietário quanto o locatário têm legitimidade para ajuizar a ação possessória. Por isso que esta classificação é quanto à extensão. Muito embora eu tenha alugado o meu imóvel para outra pessoa, portanto, não esteja na posse direta, não tenha comigo o corpus, se alguém injustamente invadir aquele local, eu, proprietário, locador, posso ajuizar uma ação possessória. Por quê? Porque eu tenho posse indireta. Ah, professor, mas você não poderia ajuizar uma ação reivindicatória? Sim, porque eu sou dono. Poderia ajuizar uma ação reivindicatória, não tem problema. Só que o rito é mais complicado, né? Imagina se, ao alugar o meu imóvel para uma outra pessoa, né, um determinado grupo o invade, e eu, dono do bem, não tivesse à minha disposição o rito mais célere, mais benéfico para reivindicá-lo. Se eu, dono do bem, tivesse que convencer o meu locatário a ajuizar uma ação possessória para retomá-lo. Esta classificação é quanto à extensão, porque tanto o possuidor direto quanto o possuidor indireto têm a possibilidade de proteger a coisa por meio dos variados interditos possessórios. Perfeito? Veja lá, artigo 1197 do Código Civil. Artigo 1197 do Código Civil nos traz a seguinte redação: a posse direta de pessoa que tenha coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta. De quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Se eu, por exemplo, alugo meu imóvel para determinada pessoa e, encerrado o contrato, essa pessoa se recusa a me devolvê-lo, ele é possuidor direto, eu sou possuidor indireto, tenho posse, eu posso reaver a posse daquele um, sem problema, o que o legislador está dizendo aqui na parte final. Veja lá, posse direta de pessoa que tenha coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Se eu começo a incomodar o locatário na utilização da coisa, ele, locatário, possuidor direto, pode defender a posse contra mim. Agora, é evidente que a recíproca também é verdadeira.
Por isso, do enunciado 76 do Conselho de Justiça Federal, o possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto e este contra aquele. Ok? Então, possuidor direto é aquele que tem a coisa consigo. Possuidor indireto é aquele que, embora não tenha coisa consigo, exerce algum dos poderes inerentes à propriedade. Qualquer um deles pode defender a posse contra terceiros. O possuidor direto pode defender a posse contra o indireto. Embora o legislador não diga, o indireto também pode defender a posse contra o direto, conforme enunciado 76 do Conselho de Justiça Federal. Próxima classificação, classificação de posse quanto ao compartilhamento. Veja bem, é possível que um mesmo bem seja possuído por pessoas distintas. Acabamos de ver uma situação como essa. Um indivíduo tem o bem consigo de forma material e o outro, embora não tenha o bem consigo, também é possuidor. O primeiro possuidor direto, o segundo possuidor indireto. Agora, é possível também que mais de uma pessoa exerça posse direta. E se isso acontecer, nós estaremos diante do compartilhamento da posse. Se isso acontecer, nós teremos o que chamamos de composse. Quando um mesmo bem pertence a duas ou mais pessoas, nós chamamos de condomínio. Domínio, sinônimo de propriedade, condomínio. Agora, se duas ou mais pessoas exercem diretamente sobre um bem, posse, nós estaremos diante de composse. E essas pessoas serão compossuidoras. Okay? Não confunda composse com posse direta e indireta. Tá? Na posse direta e indireta, de fato, temos duas ou mais pessoas exercendo posse sobre um bem. Mas uma tem a coisa consigo e dela se utiliza, e a outra pessoa não tem o bem consigo. Posse direta e indireta. Neste contexto aqui, nós estamos diante de duas ou mais pessoas que diretamente exercem posse. Por isso que eu compartilho com os senhores aqui, né, uma frase da Maria Helena Diniz, em que a doutrinadora diz o seguinte: verifica-se que a composse não se confunde com a dualidade de posse, a direta e a indireta, porque nesta última o possuidor fica privado da utilização imediata da coisa. E na composse, todos podem utilizá-la diretamente, desde que uns não excluam os outros. Veja bem, na dualidade de posse, o possuidor indireto fica privado da coisa. Ele não tem a coisa consigo. Quem tem a coisa consigo é o possuidor direto. Dualidade de posse não se confunde com composse. Na composse, nós temos duas ou mais pessoas com a coisa e utilizando-se dela. E podem isso fazer desde que um não exclua o outro. Ok? Por isso, características da composse: pluralidade de sujeitos, com iguais poderes e um mesmo bem. Tá? Qualquer um dos compossuidores pode defender a posse por meio dos interditos, reintegração, manutenção, interdito proibitório. E existem duas espécies de composse: a composse pró-diviso e a composse pró-indiviso. A composse pró-diviso é aquela que, muito embora seja um mesmo bem, materialmente ele pode ser dividido. Imagina que somos compossuidores de uma fazenda. Só que, entre nós, né, essa fazenda está perfeitamente dividida. Você mora numa casinha lá, eu moro numa casinha aqui, perfeito. Somos compossuidores, pró-diviso. Pró-diviso. Em algumas outras situações, a composse é pró-indiviso. Porque duas ou mais pessoas exercem posse sobre um mesmo bem e materialmente
ele não é dividido. Aqueles que moram numa mesma casa, por exemplo, com posse pró indiviso. Ok? Terceira classificação de posse, posse quanto ao vício. Duas posses, posse justa e posse injusta. Posse justa é aquela que não tem vícios. E contrário senso, posse injusta é aquela que é viciada. 3 são os vícios que determinam a injustiça da posse: violência, clandestinidade e precariedade. Posse justa é aquela livre de vícios. Posse injusta é aquela viciada. Viciada do quê, professor? Viciada de violência, clandestinidade ou precariedade. Ok? Essa é uma classificação muito importante, porque é o que faz com que alguma pessoa, por exemplo, perca a sua posse em sede de uma ação de reintegração. Considera-se possuidor violento, ou possuidor injusto por violência, aquele que adquiriu a posse mediante violência ou grave ameaça. Ninguém cedeu a posse para ele. É aquele grupo que, de repente, invadiu uma fazenda, expulsando lá aqueles que estavam no local, e passaram a utilizar-se dela. Posse, sim, só que violenta, injusta, portanto. Assemelha-se ao roubo, lá no direito penal, né? Roubo, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Perfeito. O roubador tem posse injusta, porque ele adquiriu o bem e dele se utiliza, mas por violência ou grave ameaça. Já a clandestinidade traduz a ideia de obscuridade, as ocultas. O possuidor injusto por clandestinidade é aquele que adquiriu a posse de forma sorrateira, às escondidas, sem que o proprietário do bem ou o justo possuidor soubesse. Se assemelha no direito penal ao furto, subtrair coisa alheia móvel, sem violência, sem grave ameaça. As ocultas. E a precariedade, último vício, traduz a ideia de abuso de confiança. A hipótese, por exemplo, em que eu te emprestei o meu carro, portanto, firmamos aqui um contrato de comodato, e você deveria me devolver esse carro no dia 25 do próximo mês, do mês seguinte ao contrato. Perfeito. Você tem a posse do bem, você tem a posse justa, porque essa posse se originou de um contrato de comodato. Só que no dia 25 você não me devolve e se recusa a fazê-lo. Portanto, você abusou da minha confiança. Notem, você não adquiriu a posse por meio violento, você não adquiriu a posse de forma clandestina. Você adquiriu essa posse até de forma justa, por meio de um contrato. Mas, terminado o contrato, abusando da confiança da outra parte, recusou-se a devolver. E aí a sua posse se tornou injusta, por precariedade. Lá em Direito das Obrigações, no finalzinho do Direito das Obrigações, a gente estuda sobre inadimplência, sobre inadimplemento. E lá tem uma regra de que o devedor em mora responde pelos danos causados ao bem, mesmo que decorrentes de caso fortuito fosse maior. Sabe por que ele responde pelos danos? Porque se ele está em mora, a posse dele é injusta. Injusta por precariedade. Deveria ter devolvido o bem e não o fez. O contrato foi inadimplido. E no direito das coisas, a posse daquele sujeito
se converteu de justa para injusta. Artigo 1200 do Código Civil. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Portanto, esses são os 3 vícios que tornam a posse injusta: violência, clandestinidade, precariedade. Ok? E aí o artigo 1208 traz um texto bastante curioso. Tá? Observem aqui comigo. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos. Espera lá, professor. Espera lá. O legislador, no artigo 1200, está dizendo que a posse adquirida por violência, clandestinidade ou precariedade é uma posse injusta. É posse, mas injusta. E agora, no artigo 1208, ele está dizendo que o ato violento ou clandestino não induz posse. Tem alguma coisa contrária aqui, né? Nós temos uma clara contradição aqui. Não temos. O que o legislador quer dizer é o seguinte: enquanto a violência existir, não existe posse, e sim detenção. Imagina que eu estou lá na minha fazenda, vem determinado grupo e me expulsa de lá. Né? E então começamos a travar aqui uma verdadeira disputa. Ainda que este grupo já tenha tomado a fazenda, enquanto houver violência, posse eles não têm. Por força do artigo 1208 do Código Civil. Posse eles não têm. Agora, no momento em que eles se pacificarem na posse, aí tem posse. Só que injusta. Por quê? Porque se originou de violência. Perceberam? Enquanto houver violência, não tem posse. É detenção. Agora, uma vez cessada a violência, e uma vez que aquele grupo comece a se utilizar, a fruir do bem de forma pacífica, aí eles adquirem posse. Só que uma posse injusta. Por quê? Porque originada de violência. Da mesma forma, a clandestinidade. Entrou lá as ocultas. Enquanto estiverem lá se utilizando bem as escondidas, não tem posse. Tem detenção. Agora, no momento em que eu, proprietário, descobrir que aquele grupo está no imóvel que me pertence, que entraram lá de forma sorrateira, as ocultas, escondidas, portanto, de forma clandestina, mas agora eu sei, portanto, a utilização do bem se tornou pública, agora eles têm posse. Posse injusta. Porque se originou de clandestinidade. Então, esses artigos não se contradizem, tá? Não se contradizem. O legislador diz, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, portanto, é injusta a posse que decorrer de violência, clandestinidade ou precariedade. E lá no 1208 ele diz, não induzem em posse os atos violentos, clandestinos. Pô, contradição. Não. Contradição não. Enquanto existir violência, não tem posse. Agora, no momento em que o indivíduo se pacificar ali, aí posse. Posse injusta porque oriunda de violência. Enquanto for clandestino, não tem posse. Mas no momento em que se tornar pública a utilização, posse. Posse injusta, porque originária de clandestinidade. Ok? Atenção, porque mesmo o possuidor injusto pode se valer das ações possessórias. Essa aqui é uma pergunta que cai bastante em prova de concurso. O possuidor injusto, porque adquiriu a posse por violência, clandestinidade, precariedade, tem legitimidade para ajuizar a ação possessória? E aí?
O possuidor injusto tem legitimidade para ajuizar a ação possessória? Por mais que isso pareça estranho, a resposta é positiva. Sim, ele tem. Mas calma. Ele tem legitimidade para ajuizar a ação possessória contra terceiros. Imagina que o mesmo grupo invadiu lá a minha fazenda, ponto. Se pacificaram, portanto, são possuidores injustos. Aí vem um outro grupo e os tira de lá. Meus caros, aqueles que originalmente invadiram a minha fazenda, eles podem ajuizar uma ação possessória contra esse novo grupo que os tirou de lá. Não tem problema. Sabe por quê? Porque eles têm posse. Injusta, é verdade, mas têm posse. Eles não podem ajuizar uma ação possessória contra mim, né? Você imagina que eu vou lá e com um grupo aqui, os retiro da minha fazenda. Aí eles vão ajuizar uma ação possessória contra mim. Aí não cabe, né? Aí não cabe. Mas contra terceiros, podem. Contra os terceiros, podem. Portanto, bastante atenção com relação a esse detalhe. Ok? Próxima classificação de posse, posse quanto à subjetividade. Aqui nós temos duas espécies, posse de boa-fé e posse de má-fé. Posse de boa-fé, posse de má-fé. Posse de boa-fé é aquela exercida por pessoa que desconhece a existência de eventual vício. Veja bem, pode até ser que aquela posse seja viciada. Mas se for, o titular desconhece. Por isso que posse de boa-fé não se confunde com posse justa. Tá bom? Cuidado com essas duas classificações, porque vez ou outra o examinador embaralha. Falam lá que posse de boa-fé é aquela que não é violenta, clandestina e nem precária. Certo ou errado? Errado. Errado. Quando a gente fala no vício, violência, clandestinidade, precariedade, falaremos em posse justa ou injusta. A posse justa é aquela que não é violenta, clandestina e nem precária. A posse de boa-fé é aquela exercida em desconhecimento de eventual vício. Aqui a boa-fé é subjetiva. Boa-fé, por isso do nome, quanto à subjetividade. Boa-fé subjetiva. Ou seja, é o desconhecimento de eventual vício. No direito civil, existem duas espécies de boa-fé. A boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva a gente utiliza lá no direito contratual. Traduz a ideia de um parâmetro de conduta honesta. O legislador nos diz que os contratantes devem guardar, assim na conclusão quanto na execução, a boa-fé e probidade. Ou seja, lá no direito contratual, o legislador está falando sobre boa-fé objetiva. Eles têm que manter uma conduta ética, uma conduta honesta, uma conduta proba. Aqui no direito das coisas, a boa-fé é subjetiva. Ou seja, está relacionada à psique, ao conhecimento ou não de algum vício. Portanto, é verdade que, na maioria das vezes, se a posse é justa, ela também será de boa-fé, né? Parece evidente isso. Se a posse é justa, ela é de boa-fé. Ok. Está correto. Mas é possível que a posse seja injusta e de boa-fé. Por isso que as classificações não se confundem. O indivíduo roubou determinado bem, portanto, subtraiu coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, e depois de pacificado com o bem se tornou possuidor, mas possuidor injusto por conta da origem, a origem é violenta,
E depois ele me vendeu esse bem. Eu não sabia que a origem do bem era um roubo. Eu não sabia da origem violenta do bem. Portanto, a minha posse, ela é injusta, mas ela é de boa fé. Ela é injusta porque se originou de violência. Mas é de boa fé porque eu desconheço. Porque eu desconheço. Determinada pessoa invadiu um terreno, né, e aí começou a utilizar esse bem, né, invadiu lá um terreno clandestinamente, e aí começou a se utilizar dele. Depois de um tempo, eu, novo na cidade, vou lá e alugo aquele imóvel. A minha posse é injusta, porque originou-se de violência, ou melhor, de clandestinidade. Mas é de boa fé porque eu não sei disso, eu não sabia disso. Observe, se tem algum vício, eu desconheço. Eu desconheço. Boa fé. Contrário senso, a posse de má fé é aquela que exercida sabendo da existência de vício. A posse é viciada, portanto, ela é injusta, e o indivíduo que a exerce sabe da existência do vício. Sabe da origem viciada. Má fé. Essa classificação é muito importante. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre efeitos. Efeitos da posse. Aí vamos falar sobre frutos, vamos falar sobre benfeitorias, sobre perda, deterioração. E se você der tiver curiosidade, lê os artigos aí adiante um pouquinho. O legislador sempre vai dizer: o possuidor de boa fé tem direito aos frutos. O possuidor de má fé não tem direito aos frutos. O possuidor de boa fé tem direito às benfeitorias, à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Tem direito de retenção. O possuidor de má fé não tem direito à indenização das benfeitorias úteis e voluptuárias, mas tem direito das necessárias. Boa fé, má fé, boa fé, má fé. Essa classificação aqui é importantíssima porque quase todos os efeitos passam por ela. E aí não se esqueça, possuidor de boa fé é aquele que desconhece a existência de eventual vício. Se existe, ele não sabe. Ele não sabe, tá? Não confunda posse de boa fé com posse justa. Não confunda posse de boa fé com posse justa. Caminhando para o final deste bloco, duas classificações. Primeira, quanto aos efeitos. Nós temos duas espécies de posse quanto aos efeitos. Posse ad interdicta, posse ad usucapionem. Posse ad interdicta é aquela que decorre de uma obrigação ou de um direito real. Portanto, né, é aquela posse que eu adquiri de uma forma lícita, por força de um contrato de locação, por força de um direito real de superfície, por conta de um direito real de servidão, por conta de um direito real de penhor. É uma posse que me foi transmitida. Me foi transmitida. Posse ad interdicta. Posse ad usucapionem é aquela que não decorre de um vínculo obrigacional ou de um direito real. Não decorre. Não decorre. É uma posse que não me foi transmitida. Eu adquiri originariamente. Eu entrei lá e comecei a exercer posse. Ninguém nunca me incomodou. Eu achei determinado bem e comecei a exercer posse. Ninguém nunca me incomodou. Que bem, ela não foi transmitida para mim. Posse ad usucapionem. Professor, qual que é o grande efeito dessas espécies? Parece óbvio, né? A posse ad interdicta não induz a aquisição da propriedade por usucapião. Não induz.
Por isso que ela é interdicta. Se eu sou locatário de um bem, eu sou possuidor dele. Sou possuidor dele. Agora, este é um imóvel menor do que 250 metros quadrados, em área urbana, eu não sou proprietário de nenhum outro bem, não sou. Eu posso exercer posse desse bem por 5, 6, 7 anos, não tenho direito a uso capião. Por quê? Porque a minha posse é interdicta. Ela se originou num contrato de locação. O legislador, diz lá, a partir do artigo 1238 do Código Civil, sobre as espécies de uso capião. Aí tem uso capião extraordinária, que é de 15 anos, se utilizado como residência cai para 10, extraordinária abreviada. Temos a uso capião ordinária, lá no 1242, de 10 anos, que pode cair para 5. E temos a uso capião especial urbana, aquele que exercer posse de um bem, de um imóvel urbano, menor do que 250 metros, não sendo proprietário de outro, pelo prazo de 5 anos, adquire a propriedade. Só que no meu caso, eu posso ficar 7 anos, 8 anos e não vou ser proprietário. Por quê? Porque, muito embora tenha posse, a minha posse é interdicta. A minha posse não enseja uso capião. Não seja. Para usucapir o bem, o indivíduo tem que exercer posse. Só que posse usucapione. Gravem isso. Para usucapir o bem, o indivíduo tem que exercer posse, o que significa que detentor não pode usucapir. Detentor não pode usucapir. O caseiro pode ficar lá 15 anos. Enquanto for detentor, enquanto for fâmulo da posse, ele não vai usucapir o imóvel. Por quê? Porque ele não tem posse. A situação do caseiro é diferente. Ele não tem posse. E por isso não vai usucapir. Agora, no meu caso locatário, eu tenho posse. Mas também não vou usucapir. Por quê? Porque ela é interdicta. Para usucapir o bem, eu tenho que ter posse. Só que uma posse usucapionem. Posse usucapionem. Perfeito? Ok. Falamos aqui sobre as espécies de posse. Nós já falamos sobre conceito, nós já falamos sobre as diferenças entre propriedade, posse e detenção. Trabalhamos também o tema da natureza jurídica da posse. E agora, nessa aula, falamos sobre as variadas espécies. Nós encerramos aqui mais um bloco e voltaremos no próximo, falando sobre aquisição da posse. Vá lá, tome o cafezinho, tome a sua água e volte com força total para nós continuarmos os estudos desse tema que é muito, muito importante. Ok? Grande abraço, até daqui a pouco. Clique like.